Se eu pudesse voltar no tempo, essa decisão que eu tomei, que foi totalmente equivocada, que gerou consequências terríveis, eu voltaria. Decisões erradas, falas erradas, brigas desnecessárias, ofensas. E quando nós analisamos certas consequências pelas quais passamos, nós chegamos a essa conclusão: por que que eu fiz determinada coisa? Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não trairia a minha esposa. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não trairia o meu marido. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria brigado com o meu irmão, com a minha irmã. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tratado mal aquela pessoa. Se eu pudesse voltar atrás, eu criaria os meus filhos de uma maneira diferente. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria escolhido outra profissão. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dado aquele primeiro trago no cigarro, ou não teria bebido o primeiro gole daquela cachaça ou daquela cerveja. Ah, eu não teria me enfiado em vício de pornografia, eu não teria assistido a primeira vez. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me relacionado sexualmente antes do casamento. Ah, se eu pudesse voltar atrás, quantas coisas eu faria diferente. Todos nós, com certeza, já pensamos isso em alguma área de nossa vida. Ah, se eu pudesse voltar atrás. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer aqui essa noite, em nome de Jesus, que Ele é especialista em dar uma nova chance. Não importa o erro cometido do ponto de vista humano. Não importa. Há uma nova chance de Deus para você. Quando olhamos a história da negação de Pedro, nós enxergamos 3 fases que devemos passar para que essa realidade se torne tangível em nossa vida. Porque nós perdemos oportunidades muitas vezes por decisões erradas, nós cometemos pecados, onde sofreremos as consequências para sempre. Mas uma coisa é fato: Deus tem sempre uma nova chance para aquele que do fundo do seu coração deseja isso dele. 3 fases. A primeira fase é a fase do reconhecimento. O reconhecimento do erro. Quando nós olhamos Lucas capítulo 22, 54 a 62, nós vamos ver de maneira mais detalhada a forma com que Pedro negou a Jesus. Pedro, quando questionado por 3 pessoas diferentes, nega Jesus de 3 formas diferentes. Pedro diz que não conhecia a Jesus. Pedro disse que não sabia do que a pessoa estava falando. E Pedro disse que não era dos seguidores de Jesus. Ele nega 3 vezes, de 3 formas diferentes, o Senhor Jesus. E qual é o detalhe? O detalhe é que Pedro prometeu ao Senhor Jesus que o acompanharia até a morte. E quantas vezes nós não prometemos algo ao Senhor e não cumprimos? Quantas vezes nós prometemos orar mais e não oramos? Quantas vezes nós nos comprometemos mais com o Senhor, prometendo uma vida de maior intensidade em sua obra e não cumprimos? Quantas vezes nós falamos que determinado pecado nós não vamos cometer mais e cometemos? Quantas vezes nós prometemos coisas aos nossos familiares e não cumprimos? Aos nossos amigos, aos nossos irmãos? Quantas vezes nós já não chegamos neste altar em resposta a uma mensagem dizendo que determinada coisa nós não íamos mais fazer
e 4, 5 dias depois estávamos fazendo novamente. Então nós não devemos apontar o dedo para Pedro. Aliás, não devemos apontar o dedo para ninguém. Porque todos somos pecadores. E todos que estamos aqui, estamos porque precisamos da ajuda do Senhor. E essa igreja não pode ser um tribunal, essa igreja deve ser um hospital que trata as almas daqueles que precisam. Eu não estou aqui porque sou pastor, eu estou aqui porque preciso de Jesus, preciso da ajuda de Jesus, da intervenção de Jesus. E Pedro prometeu a Jesus que não o abandonaria. E não cumpriu. Não cumpriu. Pedro, quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia dito a ele logo após a promessa. E muitas vezes o galo cantando é uma mensagem, é uma circunstância, é um sofrimento, onde nós nos lembramos de coisas que nós prometemos ao Senhor e não cumprimos. O galo que canta pode ser muitas coisas. Mas o fato é que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e Jesus estava olhando fixamente para ele. Pedro imediatamente sai dali e chora amargamente, é o que nos diz Lucas 22:62. Pedro, em seu coração, foi tomado por uma amargura, por culpa. Ele sabia o que tinha feito, ele reconheceu o que tinha feito. De modo que, se nós estamos vivendo uma vida em pecado, e estamos tentando racionalizar isso, justificar o nosso erro, colocando a culpa em outra pessoa, Deus não vai agir, nem na sua e nem na minha vida. Deus não vai agir. Ah, mas eu traí a minha esposa, porque minha esposa briga comigo todos os dias. Ah, eu traí o meu marido, porque o meu marido não conversa comigo. Ah, eu briguei com aquele irmão, porque ele passou por mim e não falou comigo. Sabe, quando nós começamos a tentar achar justificativas para os nossos erros, Deus não vai agir. Deus não vai agir se isso acontecer. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós descumprimos as nossas promessas, o que nós devemos fazer? Reconhecer o erro e chorar. E dizer, eu errei. Eu errei. Lembra lá do filho pródigo, quando ele chega diante de seu pai, o que ele diz? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. A palavra de Deus é clara em dizer lá em Tiago 4:6 que Deus rejeita os soberbos. E nós temos essa atitude soberba quando buscamos justificar os nossos erros e os nossos pecados, sem um profundo reconhecimento daquilo que fizemos contra Deus e contra as pessoas. Mas sabe, irmãos e convidados que aqui então, temos o nosso erro. Quando nós assumimos o nosso erro, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida daquele que faz isso. Mas é uma obra gigante, é uma obra maravilhosa. Porque reconhecer o erro exige duas coisas: humildade e humilhação. Porque se não for isso, sabe as bem-aventuranças lá de Mateus capítulo 5? A primeira é: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é uma expressão, porque se você reparar lá, o espírito está em minúsculo. Aquela é uma expressão daquela época. Espírito, em hebraico, é ruá, significa vento. Aquele que se encurva diante do vento, essa é a expressão. Aquele que se encurva diante do vento,
verá o reino de Deus. É um comparativo acerca da obra do Espírito Santo. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo e se encurva diante dela, verá o reino de Deus. Mas precisa se encurvar. E se encurvar, nós sabemos que é um ato de humilhação. Aquele que se encurva diante de Deus só pode fazer isso se reconhecer o seu pecado e o seu erro. E se for humilde diante de Deus, e se humilhar diante de Deus, alcança a graça de Deus. É difícil, é muito difícil para mim, para você, é muito difícil dizer: eu errei, eu pequei. É muito difícil. Por meses, eu guardei rancor de uma pessoa. Por meses. Por meses. Porque de maneira voluntária, essa pessoa se levantou contra mim e começou a falar mal de mim para todo mundo. E eu via as pessoas com quem essa pessoa tinha contato mudar comigo. E cada pessoa que mudava, eu ficava mais bravo, mais furioso, mais rancoroso. E eu comecei a deixar que aquilo tomasse conta do meu coração. Todas as notícias que eu ouvia sobre essa pessoa e sobre o que ela fazia de ruim, eu sorria, eu ficava alegre, eu ficava feliz. Tamanho foi o rancor que estava no meu coração. Eu feliz por ver a pessoa sofrendo, por ver que as coisas que essa pessoa estava fazendo não estava dando certo. E eu ficava feliz, tamanho era o meu rancor. Até que... E eu justificava. Não, eu perdoei. E justificava. Eu faço isso porque a pessoa fez isso contra mim. Se ela não tivesse feito isso contra mim, se essa pessoa não tivesse feito isso contra mim, eu não estaria assim, estaria de braço dado com essa pessoa até hoje. Aí vem o Senhor e fala assim: ah, é? Então, deixa eu organizar aqui uma coisa para que você aprenda algumas lições. Porque, irmãos, sendo bem sincero com os irmãos, comigo, Deus precisa dar uma pancada, às vezes, um pouco maior, para que eu aprenda. E eu estava aqui neste primeiro banco, no dia da minha ordenação ao santo ministério, quando Deus organizou toda uma situação para que aquele problema fosse resolvido, para que o perdão fosse dado e liberado, e tudo se resolveu 5 minutos antes de começar o culto da minha ordenação. E eu falo assim: Senhor, o Senhor é demais. 5 minutos antes. E eu fiquei pensando: nossa, o culto foi maravilhoso, o culto foi lindo. A igreja completamente lotada e eu guardando o rancor de uma pessoa. É inacreditável. Mas o Senhor não permitiu que eu continuasse assim. E me ensinou que eu não tenho que ficar justificando os meus erros. Eu tenho que chegar diante dele e falar assim: Senhor, errei, me perdoe. E o que ele faz? Perdoa. Por quê? Porque aquele que chega de maneira humilde diante de Deus encontra graça. E dessa deliberadamente para nos dar. Ele nunca vai recolher a sua mão graciosa para aquele que é humilde e para aquele que se humilha. Então, a primeira fase deste processo de uma nova chance de Deus é o reconhecimento. Porque quando você chega diante de Deus assim, a segunda fase começa a acontecer. E qual é? A fase da restauração. E essa restauração é uma restauração oferecida por Jesus. Jesus sabia como o coração de Pedro estava dilacerado, assim como Jesus sabe se o seu coração está dilacerado ou não nessa noite. Jesus sabe. Jesus, quando ressuscita, o anjo, lá em Marcos 16:7, avisa para as mulheres: olha,
avisem os discípulos e a Pedro, para que vão adiante da Galileia, porque Jesus os encontrará lá. Olha que especificação importante. Isso é um sinal maravilhoso de que havia um assunto que Jesus queria tratar com Pedro. Pedro, que quando soube que Jesus estava ressuscitado, saiu correndo. João foi atrás dele e João ultrapassou, e nós sabemos da história. Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava, mas Pedro estava. E nós conhecemos o apóstolo Pedro. Eu seria amigo dele. Nós conhecemos o apóstolo Pedro, aquele homem impulsivo, aquele homem que falava muitas vezes antes de pensar, aquele homem honesto, aquele homem sincero. E Jesus aparece, e o que Pedro faz? Nada. Porque a culpa, a amargura faz isso. Pedro não faz absolutamente nada. Aí, Jesus aparece a segunda vez, quando Tomé estava lá. E o que Pedro faz na segunda vez que Jesus aparece? Nada de novo. Cadê aquele homem impulsivo? Cadê aquele homem apaixonado por Jesus? Cadê aquele homem? Ele estava precisando de restauração. Ele estava precisando de restauração. Nada na palavra de Deus é por acaso, nada. Chegamos no texto em que li. Que coisa fantástica. Jesus aparece. E o que Pedro está fazendo? Pescando. Em que mar? No mar da Galileia ou no mar de Tiberíades. O mesmo mar que ele pescou e não encontrou nada, o mesmo mar que Jesus apareceu e o chamou para o ministério, o mesmo mar que Jesus disse, lança as redes. Tudo aconteceu do mesmo jeito como o chamado lá. Sabe por quê? Porque Jesus está interessado em restaurar as vidas que sofrem. Jesus está interessado em restaurar você, se você precisa de restauração. Ele não quer te deixar sofrendo com uma culpa que foi levada para a cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. O Senhor Jesus não quer te ver sofrendo desnecessariamente. Por isso que se você reconhecer o seu erro, Ele vai em direção a você para te restaurar. Para te restaurar. E Jesus desenha o mesmo quadro de quando Ele chamou Pedro para o ministério. Pedro, um homem pregador da palavra, apóstolo de Jesus, voltando à sua profissão antiga. Mas a mesma coisa acontece. Jesus manifesta o seu poder, Jesus manifesta a sua graça, e eles pescam muitos peixes. Lá em Lucas 5, eles pediram para os amigos, Pedro pediu para que os amigos chegassem para ajudar. E o que aconteceu aqui? A mesma coisa. O Senhor, didaticamente, estava dizendo para Pedro, Pedro, está lembrado do dia que eu te chamei para o ministério, Pedro? Tudo isso aqui estava acontecendo. Você voltou àquele estágio, mas eu estou aqui para te trazer de volta. Eles se sentam para comer, eles jantam, e depois do jantar, Jesus começa a ir em direção a Pedro. E eu fico imaginando essa cena. Já pensou Moisés? Jesus indo em direção a Pedro, e Pedro olhando Jesus vindo em sua direção. Jesus, o interesse dele é restaurar, não é condenar. Não é apontar o dedo. Porque Jesus poderia dizer aqui o seguinte, eu não te avisei que você faria isso. Mas não, Jesus chega para Pedro e Jesus abre uma nova chance para Pedro.
fazendo 3 perguntas. Pedro, você me ama? Pedro diz, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo, você me ama mais do que estes me amam? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta pela 3ª vez, por que pela 3ª vez, pastor? Por que 3 vezes? Porque quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Então Jesus abre uma nova chance para que Pedro, por 3 vezes, diga que o amava. O Senhor é maravilhoso, não é? O Senhor é fantástico. O Senhor é demais. O Senhor está disposto a te restaurar e lhe oferecer novas chances, quantas forem necessárias. Agora, um outro detalhe. Isso aconteceu, Jesus e Pedro. Jesus e Pedro, a restauração, a nova oportunidade, a nova chance começa com você e Cristo primeiro. Por isso que se há algum pecado, deve ser confessado ao Senhor primeiro, antes de tomar qualquer outra atitude. É entre você e Cristo. Me relacionei sexualmente antes do casamento, pequei. Antes de pedir perdão à pessoa com a qual você se relacionou, você precisa pedir perdão a Cristo primeiro. Conversar com Cristo primeiro. Falei mal de alguém. Eu menti contra aquela pessoa. Eu roubei aquela outra. Antes de qualquer coisa, a conversa deve ser com Cristo. E Ele está aqui e Ele está indo em direção a você para isso. Porque depois que se passa por essas 2 fases, chega a hora da 3ª e última fase. A primeira é o reconhecimento do erro. A segunda é a restauração oferecida por Jesus. E a 3ª fase, aí sim, é a ratificação. Porque essa 3ª fase é aquela que vai mostrar que a sua atitude será diferente diante de uma mesma situação. Quando Jesus chega até Pedro para o restaurar, era o mesmo mar, a mesma situação, o mesmo milagre aconteceu, tudo igual, mas um outro cenário igual vai se desenhar novamente. A igreja começa. Pedro é o grande pregador, Pedro e João estão indo em direção ao templo, há ali um paralítico, o paralítico pede para ser curado, pede dinheiro. Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. É claro que isso ia ter uma repercussão muito grande. O que aconteceu? Os sacerdotes, os mesmos que prenderam Jesus. O capitão do templo, o mesmo que prendeu Jesus. O sinédrio, o mesmo em que Jesus estava. O sumo sacerdote, o mesmo que condenou Jesus. O lugar, o mesmo em que Pedro estava quando negou. Pedro agora é levado para lá. Pedro é levado para lá. Em que horas Pedro foi preso? À noite também. Tudo igual. Pedro passa a noite. Pela manhã é chamado à presença do sumo sacerdote. No mesmo sinédrio, com as mesmas pessoas. Tudo igual. Só que aquele homem que outrora havia negado Jesus tem uma postura diferente. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse
é que este estação diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aquele homem que negou para 3 pessoas, agora está no mesmo cenário, anunciando Jesus para uma multidão, cheio do Espírito Santo. Ele está aproveitando a nova chance que surgiu diante dele. Então, se em uma situação você pecou contra Deus, a mesma situação surgiu, honre essa nova chance, não cometa o mesmo pecado, resista à tentação, e você estará dizendo, com a sua vida, com a sua atitude, que Jesus restaurou você, que você é de Jesus e que você foi resultado de uma obra maravilhosa que Jesus fez em você. Porque é isso mesmo. Pedro declara a sua fé. No mesmo lugar, na mesma ocasião, na mesma oportunidade que ele teve e negou, agora ele está completamente restaurado e cheio do Espírito Santo. Para você aproveitar a nova chance dada por Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo também. Quando a oportunidade de brigar surge, você que agora tem uma nova chance, o que fazer? Deixar o Espírito dominar seu coração. Quando surgir a oportunidade de você pecar contra alguma pessoa, o que fazer? Deixar o Espírito Santo agir, para que você não peque. E sabe de uma coisa? Funciona, irmãos. Funciona. O Espírito Santo não perde. Funciona. Eu vejo, acompanho homens que traíram suas esposas, onde o casamento ficou por um fio. E eu vejo homens que se submetem à restauração de Jesus. E eu vejo Deus abençoando a união. Eu vejo Deus reconstruindo a união. Eu vejo Deus restaurando a união. Eu vejo mulheres que traíram seus maridos, acontecendo a mesma coisa. Quantos já não me procuraram com o vício da pornografia e hoje estão libertos para a glória de Deus? Quantos já não vieram com crises e mais crises de ansiedade e hoje estão controlando isso para a glória de Deus? Quantos filhos eu não vi que eram malcriados com os pais, rebeldes com os pais, colocavam a culpa nos pais, mas que ao passar pelo processo de restauração de Jesus, mudaram de atitude? Quantos eu não vi? E eu vejo, e detalhe, eu não me acostumo em ver a ação de Deus, porque é só Deus que pode fazer isso. Eu vejo quantas vezes pais que brigam com seus filhos e de repente o Senhor faz uma obra ali e mudam o relacionamento completamente. Mas para isso tudo acontecer, precisa-se estar cheios do Espírito Santo. Porque pelo poder de Deus há um processo profundo de purificação. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer sobre isso. Deus graciosamente fornece essas novas oportunidades para nós. Sua graça superabunda sobre o pecado. No versículo 13, Pedro falava ousadamente e falava com tanta ousadia que aqueles homens reconheceram que Pedro andou com Jesus. Porque quando nós mudamos de atitude diante de uma situação e nós declaramos a nossa fé em Jesus, as pessoas vão dizer, esse aí anda com Jesus, andou com Jesus, esse aí tem ouvido Jesus falar. Eu gosto de um detalhe interessante, que o paralítico estava ali do lado como testemunha. O paralítico estava ali, vendo tudo que estava acontecendo. O paralítico estava ali. Por causa do paralítico, aqueles homens não foram mortos ali na hora. Eles foram liberados,
E os sacerdotes falaram assim para eles, para Pedro e para João: não preguem mais. Vocês estão proibidos de pregar. Aí no versículo 20, eu acho interessante, 4:20, nós não vamos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. A gente não vai parar. Eles continuaram pregando. O que aconteceu? Foram presos de novo. Miraculosamente foram libertados. E aquele homem que negou 3 vezes, o que ele poderia fazer? Eu já fui preso 2 vezes, fui liberado 2 vezes, uma inclusive miraculosamente. Agora que eu fui liberto de novo, eu vou correr. O que ele fez? Voltou para o templo. Para quê? Para pregar. O que aconteceu? Preso de novo. Preso de novo. E mais uma vez, no mesmo sinédrio em que negou, diante das mesmas pessoas que negou, diante do sumo sacerdote, o que aconteceu? Ele declarou a sua fé em Jesus novamente. Aproveitando mais uma oportunidade que Deus deu a ele. Gamaliel, no capítulo 5, dá um conselho para aqueles fariseus. Ele diz assim, depois de dar uma lista de pessoas que surgiram, Gamaliel, mestre de Paulo, disse assim: senhores, se não for de Deus, isso que eles estão falando, vai acabar. Só que deixa eu dizer uma coisa, se for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. E não adianta, não vai acabar. Não vai acabar. E o evangelho que Pedro e João pregaram continua sendo pregado até hoje. Não acabou e não vai acabar. Nunca. Nunca. Eles não morreram ali, mas foram açoitados. Apanharam. Aí eu fico imaginando, né? Pedro triste porque apanhou. Pedro chateado porque apanhou. Só que a palavra de Deus diz ao contrário disso. A palavra de Deus diz que Pedro, assim como João, saíram felizes da vida por terem apanhado em nome de Jesus. Versículo 41 do capítulo 5, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que quando Jesus restaura uma vida, a chance aparece de fazer diferente. E a pessoa faz diferente. Portanto, se você está aqui, com o coração triste por alguma coisa que você cometeu, em nome de Jesus, o Senhor está aqui querendo te restaurar e te dar uma nova oportunidade. Aproveite-a em nome de Jesus. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Minha primeira pergunta é para você, meu irmão, minha irmã que aqui está. E por alguma razão, você precisa de uma nova chance do Senhor. Ele está aqui disposto a te dar. Eu convido você a ficar em pé onde você está. Eu preciso de uma nova chance do Senhor em alguma área da minha vida. Há alguém assim? Amém. 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 Pessoas têm se levantado. Amém. Amém. Glória a Deus. É um pecado, eu não sei o que é. Amém. Eu vi. Amém. Amém. Lá em cima, eu estou vendo. Pessoas estão se levantando. Amém. Glória a Deus. Muitas estão se levantando. Eu agi errado no passado, mas agora eu preciso de uma nova oportunidade e eu sei que Deus vai me dar. Amém, glórias a Deus. Muitas pessoas, mais alguém, em nome de Jesus. Eu estou aqui, eu preciso de uma nova oportunidade do Senhor. Amém, eu vi lá em cima. Eu vou fazer diferente. Eu preciso de alguma restauração do Senhor em alguma área da minha vida. Se essa é a sua situação, também coloque-se de pé. Amém, glórias a Deus. Amém, eu vi. Eu preciso de uma atuação do Senhor. Amém, eu vi aqui na frente. Pessoas têm se levantado. Mais alguém?
Eu reconheço que eu errei, mas eu quero uma ação do Senhor na minha vida. Eu quero uma nova chance do Senhor. Ah, mais alguém? Amém, eu vi. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Em nome... Amém, eu vi sua mão. Pode ficar em pé também. Amém, amém, eu vi. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, eu vi lá atrás. Amém, amém, amém. Amém. No coral a gente assim. Eu vi sua mão. Agora você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida. Eis que uma nova oportunidade para que isso aconteça surge nessa noite. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu convido você a ficar em pé agora. Há alguém assim em nome de Jesus? Há alguém? Eu ainda não sou um crente, mas eu entendi que só em Jesus há vida, e eu quero me entregar a Ele nessa noite. Há alguém assim? Vamos ficar todos em pé. Chama aqui o pastor Fernando, que vai orar especificamente por todos vocês que ficaram em pé nessa noite, pedindo uma nova chance ao Senhor. E depois nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino que está sendo tocado. O Senhor não despreza um coração que se humilha diante dele. Senhor, obrigado, meu Pai, pelas novas chances que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que vem nos mostrar essa realidade e encher os corações, meu Deus, de tantos que estão aqui nessa noite, clamando ao Senhor por uma nova chance. O Senhor conhece, meu Deus, as suas vidas. O Senhor conhece as suas limitações, as suas fraquezas. E o Senhor conhece, meu Pai, a sinceridade de cada um que se levantou, clamando ao Senhor por uma nova chance. O Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, abençoe esses meus irmãos. O Senhor os fortaleça. O Senhor, meu Deus, abra as portas necessárias para que eles possam trilhar uma nova vida, assim como Pedro, na presença do Senhor. Que eles sejam transformados, meu Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que eles sejam, meu Deus, mais uma vez fortalecidos pela força de Cristo, nosso Mestre, para que dia após dia, meu Pai, eles possam então testemunhar de Jesus e daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia e graça. Obrigado, meu Deus, pelas novas chances no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.